Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim e também da Record News. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por me deixar entrar na sua casa. Hoje no programa Em Destaque nós vamos falar sobre a pandemia da Covid-19. Vamos mostrar como está o enfrentamento a essa doença aqui no Espírito Santo. Eu recebo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que mostra todos os investimentos que o Estado tem feito para enfrentar a doença. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Hoje o programa fala sobre a pandemia da Covid-19, em especial sobre como o Estado do Espírito Santo está enfrentando essa doença. O nosso convidado, como eu disse na abertura, na escalada, é o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Secretário, boa noite, bem-vindo, um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, Fabiano. Um prazer é meu estar aqui compartilhando com você esse momento e com toda a população capixaba. Prazer é nosso. A gente sabe que a agenda de secretário da Saúde, um momento tão sério, de uma crise tão séria, não é um momento fácil, a agenda não é fácil, né? Mas o secretário tirou um tempo e a gente agradece o carinho para vir aqui conversar conosco e falar com a sociedade capixaba, né, de norte a sul do Espírito Santo, sobre como está esse enfrentamento a Covid-19. Inclusive, o enfrentamento que tem sido muito elogiado, secretário. A gente tem colegas jornalistas de várias partes do país e muitos comentando como o Espírito Santo tem se destacado positivamente na condução, né, do enfrentamento à pandemia. Em outros estados, a gente tem visto uma situação não muito legal, infelizmente. Então, de antemão, eu quero te agradecer e também te dar os parabéns pela condução à frente da Secretaria de Saúde aqui do Estado. Secretário, vamos falar de números, né? Não tem como falar da pandemia sem falar de números. A gente tem acompanhado, né, diariamente aqui na Record News, aqui na TV Sim, o número de casos ainda crescente, né, a cada 24 horas, mais de 1.500 casos, né, nessa média, novos. Mas o número de mortes tem oscilado bastante. Dias com 50 e poucas mortes, outros com 20, 13, chegamos a 17 há poucos dias, a cada 24 horas, eu digo. Ou seja, isso mostra que a gente tem conseguido trabalhar o problema e diminuir, de fato, né, digamos, frear um pouco a resposta da pandemia. Como que o Estado tem feito para conseguir esse resultado? Então, no início da pandemia, nós fomos o terceiro estado do Brasil a diagnosticar casos de Covid. Então, seria natural que as fases mais avançadas da doença, elas se encontrassem naqueles estados que, num primeiro momento, reconheceram os casos de coronavírus e, como o caso do Espírito Santo, São Paulo, Rio, fomos estados afetados, né, pela pandemia nos primeiros meses da chegada da doença no Brasil. Diferente de estados como, por exemplo, Minas Gerais, Santa Catarina, estados do sul do país, que acreditavam que estavam tendo, na verdade, um bom manejo da doença, no entanto, viviam uma fase anterior à pandemia. E no momento que retomaram atividades sociais mais amplas, ou em outros estados que, de fato, não chegaram a implantar medidas tão restritivas, mas a doença não se alastrou com tanta velocidade, estão vivendo agora o que nós vivemos nos meses de abril, maio, junho. E aqui no estado nós nos antecipamos. Nós tomamos decisões oportunas ainda no mês de fevereiro. Na CESA já tínhamos o Centro de Operações Especiais implantado. O governador, no mês de março e abril, implantou um distanciamento social que atrasou e permitiu que a gente conseguisse ter um crescimento da pandemia ao tempo que a gente conseguia modelar o crescimento da expansão de leitos hospitalares no estado. Diferente de outros lugares do país, nós não colapsamos. Não colapsamos a economia, não colapsamos a vida das pessoas, não colapsamos a rede hospitalar. Todo capixaba que necessitou de um leito hospitalar, ele teve a garantia do acesso ao leito. Países de primeiro mundo colapsaram. Países de primeiro mundo, como na Europa, nos próprios Estados Unidos, os médicos tiveram que escolher entre qual paciente iria colocar nos leitos de UTIs. Em outros estados do Brasil isso ocorreu também. Nós não vivemos essa experiência. E, de fato, lá no começo, nós decidimos, então, construir muitos leitos novos na rede própria, ao ponto de que nós tínhamos 311 leitos de UTIs adultos, censáveis, na rede pública estadual dos hospitais próprios, sem considerar os filantrópicos, e mais de 480 leitos novos
Na rede pública, nós vamos entregar até o final da pandemia para a população capixaba, que ficará como um legado, sem considerar ainda os leitos de UTIs ampliados na rede filantrópica, na rede privada, e essa estratégia ela conseguiu se demonstrar acertada para garantir direitos. A pandemia tem uma evolução natural. Você vê que estados que distanciaram de maneira mais radical no início da pandemia, agora passam a viver a fase de aceleração da curva. Países como a Argentina, que conseguiram fazer um distanciamento social sustentado durante um tempo maior e de maneira mais coesa no país, na medida que abrem as atividades, a doença volta. E, de fato, existe, então, um comportamento natural do Covid-19 que, enquanto não tivermos uma vacina e um tratamento específico, a letalidade dele será muito alta, em especial na população com mais de 45 anos e que tenham algum tipo de comorbidade. Secretário, o senhor falou da ampliação da rede hospitalar para atender especificamente esses pacientes. É uma demanda muito grande e de forma muito rápida, né? Esse é o grande medo, eu acho, a grande preocupação, eu penso, das lideranças, né? Porque você não teria uma rede hospitalar do SUS, né, e de UTIs para poder atender esse público. O Espírito Santo, o senhor falou que se antecipou e preparou esse espaço. Vou falar de números. Quantos leitos o Espírito Santo tinha, né, de rede própria, de UTI, e quantos foram ampliados, quantos foram abertos nesse período de pandemia até agora? Então, considerando os leitos da rede filantrópica SUS, mais os leitos da rede própria dos hospitais do Estado, chegávamos a ter 660 leitos de UTIs no Estado inteiro, para todas as doenças, para todos os perfis dos hospitais. Certo. Protegendo essa reserva de leitos de UTIs, nós vamos chegar a mais de 800 leitos novos na rede pública e na rede filantrópica para atender pacientes capixabas. Então são 600 mais 800. Isso mesmo. A gente pode chegar a ter 1.300 leitos de UTIs na rede filantrópica e pública no Estado do Espírito Santo. Então, na verdade, nós estamos dobrando o tamanho do Sistema Único de Saúde. Aquilo que o Sistema Único de Saúde capixaba evoluiu em 30 anos, nós duplicamos em 120 dias. Ou seja, a gente pode dizer que talvez esse seja o aspecto positivo dessa pandemia, se é que pode se dizer assim, né? Com tantas mortes, mas fazer do limão uma limonada, talvez. É o legado da estratégia, não da doença. Não da doença, sim. É o legado da estratégia acertada que a Renato tomou no Estado do Espírito Santo, de não lançar sua opinião, a sua decisão, numa expectativa de que a doença não ocorreria. Sim. Então nós decidimos, desde muito cedo, de que o distanciamento social, o isolamento de casos confirmados seriam as duas estratégias acertadas para poder conter a pandemia. Sim. Que não tem tratamento específico. E não tem mesmo. Assim, quem aposta a sua estratégia em algum medicamento que tem uma promessa de que ele cure a doença, não existe. A ciência é muito clara, muito explícita. Sim. Temos casos de pacientes que tomaram todo tipo de medicamento e que tiveram evolução igual a outros pacientes que não tomaram os medicamentos. O Covid-19 não tem tratamento específico e não tem vacina. Com essa característica, ou a gente faz distanciamento social e isola pacientes sintomáticos, ou a gente não consegue romper a cadeia de transmissão. O leito de hospital, ele não é uma estratégia para vencer a pandemia. É uma estratégia de resistência ao impacto da pandemia. Sim. O que vence a pandemia é romper a cadeia de transmissão. Que é o isolamento social. Que é o distanciamento social, que nós praticamos no Estado, uma matriz de risco, que ela foi modelando o tipo de distanciamento social praticado em cada município de acordo às características da pandemia naquele município. Então, se o município tinha população com mais de 60 anos, o grau de isolamento social identificado naquele município, o coeficiente de incidência da doença naquele território e a letalidade. Tudo isso cruzado com a ocupação dos leitos hospitalares, que foram sendo expandidos ao longo da pandemia e que garantiram que o Estado não colapsasse. Secretário, o senhor cita essa situação do isolamento social. A gente tem acompanhado também os números do isolamento social e, infelizmente, a gente vê alguns municípios aí. Aliás, acho que talvez a Águia Branca, eu sei que algumas vezes conseguiu atingir a meta de 70% de isolamento, né? E talvez um outro município, eu não sei que é o certo agora, eu estou sem aqui o mapa. Mas eu sei que poucas vezes também isso aconteceu, isso contado em dias da semana. Na opinião do senhor, está faltando um pouco mais, talvez, a contribuição da sociedade nesse sentido, de entender que o problema só poderá ser enfrentado se todos se unirem e também cumprirem o isolamento social? Esse é um tema complexo. É complexo porque quando o brasileiro é um cidadão, um povo
muito querido, cheio de fé, que acredita nos líderes, que ele é muito solidário. Eu não tenho dúvida nenhuma que se os líderes da nação e as diversas religiões, todo mundo tivesse se unido, né, se coesionado em torno do distanciamento social, sim, de uma estratégia única, teria sido muito mais fácil coesionar a sociedade civil. Agora, quando a sociedade civil ela é estimulada a uma polarização política, ideológica, ela é estimulada à desobediência, é difícil você acreditar que somente um prefeito, um governador, um secretário de saúde, dadas as características do povo, que é heterogênea, que é diversa, sim, conseguiria, a partir de decretos, portarias, garantir um distanciamento social sustentado, homogêneo, e o apoio de toda a sociedade. Sim. Então, essa ruptura de narrativas que nós tivemos no país, essa polarização, ela impediu que o país se coesionasse. Que todos se unissem em torno. E as pessoas cansam. As pessoas, de fato, criam expectativas de que tal medicamento ele é milagroso, tal medicamento ele vai vencer a pandemia. Por exemplo, com a cloroquina e a hidroxicloroquina, que se falou tanto, né? Isso, um debate que é da ciência, que é da medicina e que virou político, um assunto, né? Que virou um assunto da esquina, que virou um assunto, sim, político. Né? Assim, nós apostamos a vida pela cloroquina no Espírito Santo, no tratamento dos pacientes nas UTIs durante a maior parte da pandemia. Enquanto havia qualquer tipo de recomendação, de evidência, de aposta nesse medicamento, a gente utilizou ele e respeitamos aqueles que utilizam o medicamento como decisão médica, né, que garanta a proteção do paciente. No entanto, esse é um assunto dos médicos, da ciência. Não era um assunto para virar pauta de luta política, né, e aí coesionar a sociedade nesse contexto e agora querer responsabilizar as pessoas pelo não cumprimento do distanciamento social, na minha opinião, não seria honesto, não seria correto. O que não exime cada cidadão de maneira individual da responsabilidade que ele tem, sim, e do risco que ele corre quando ele não cumpre com o distanciamento social. Nós temos agora uma situação que ainda não está controlada. A tendência de estabilização da pandemia na Grande Vitória, ela ainda tem uma taxa de transmissão um pouco maior de 1. Só que é uma taxa de transmissão um pouco maior de 1, onde temos muitos casos ativos. Sim. Então, por dia, a gente lança 1.000, 1.200 casos novos no painel. Sim. Se eu tenho 1.000, 1.200 casos novos no painel, e a cada 10 casos eu tenho 13 casos novos, 15 casos novos, tem 10 pessoas infectadas transmitindo para mais do que 10 pessoas, sim, numa prevalência de 1.000 casos novos por dia, é muita gente infectada nova ainda, mesmo estabilizando a doença. Mesmo assim, né? Então, se a gente tivesse só 10.000 casos no estado e tivesse triplicando a cada 10 dias, era 30 para 10 para 30 para 90, uma velocidade com menos casos. Sim. Nós tivemos no inquérito sorológico, saímos de um pouco menos de 200.000 casos para quase 400.000 casos em 15 dias. Inclusive, secretário, vou até te interromper, porque eu quero falar melhor sobre o inquérito sorológico. O Estado concluiu agora a quarta etapa, né, do inquérito. A quarta etapa do primeiro inquérito. Vamos fazer um segundo inquérito. Vai ter o segundo. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Eu quero que o secretário explique melhor, porque isso dá para a gente ter uma leitura muito melhor até de como o Espírito Santo tem enfrentado a pandemia, né? E como também, quais são os números reais, né? Por dados estatísticos, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Hoje o programa fala sobre o enfrentamento da pandemia da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Nosso convidado é o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. É rapidinho. A gente volta já. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Estamos de volta hoje recebendo em destaque aqui no programa o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O nosso assunto é o enfrentamento, como o Espírito Santo está enfrentando, aliás, a pandemia da Covid-19. Secretário, no final do bloco anterior, o senhor comentou um pouco sobre o inquérito sorológico. Eu até interrompi o senhor para a gente poder trazer isso até essa discussão de forma um pouco mais ampla nesse bloco. O Espírito Santo terminou agora a quarta etapa, não foi, do inquérito sorológico. E eu penso que o inquérito ele consegue trazer para a gente uma realidade um pouco mais
um pouco mais concreta, vamos dizer assim, de como está a pandemia no Estado? É isso? Esse é o objetivo do inquérito? É isso, mas ele permite tanto projetar estatisticamente quantos casos já tivemos no Estado, tanto assintomáticos quanto sintomáticos, e podendo permitir saber qual a população real que já teve contato com o vírus. Além disso, analisando a diferença de casos entre uma etapa e outra, a gente consegue avaliar e medir a força de transmissão, a velocidade de transmissão entre um momento e outro da coleta. E isso então permitiu a gente que pudesse identificar que a Grande Vitória tivesse uma tendência de estabilização do número de casos. Sim. E uma tendência de crescimento ainda no número de casos no interior do estado. Sim. Do Espírito Santo. O senhor estava dizendo que a comparação da primeira etapa para essa última etapa teve uma diferença grande também do número de crescimento, né? O número, a gente pode dizer assim, um fator de multiplicação de casos reais, né? É isso, para quem tem casos entender. Então, nós tivemos a taxa de transmissão em um valor superior a 2. Sempre que o valor é superior a 1, representa de que a doença está numa taxa de transmissão de crescimento. Sim. E ainda de aumento do número de casos. De cada 10 pessoas, você tem uma transmissão aí de 1,3, eu teria 13 infectados. E isso, de fato, representa um descontrole, ainda uma fase de aceleração do número de casos novos. Só que entre a primeira e a segunda etapa, entre a primeira e a terceira, a primeira e a quarta, nós percebemos que essa força de transmissão foi desacelerando. Sim. No entanto, com um aumento muito grande de casos novos. Nós saímos de menos de 200 mil casos numa quinzena para quase 400 mil casos na outra quinzena. Sim. Então, ou seja, 200 mil casos novos em 15, 20 dias. E se de cada 10 pessoas, 13 novas são infectadas, eu tenho um crescimento muito grande ainda da pandemia no Espírito Santo. Por isso que qualquer medida de flexibilização, ela precisa ser muito cautelosa nessa fase ainda de tendência de estabilização da doença. Nós devemos viver o mês de julho ainda o término da fase de aceleração da doença no interior, uma estabilização e recuperação da doença na Grande Vitória, de maneira que a gente vai poder pensar e desenhar uma estratégia adequada para que a partir da segunda quinzena de julho e no mês de agosto, especialmente, caso se consolide, a gente observe essa tendência de recuperação, abrir uma nova agenda de retomada gradual de um conjunto mais amplo de atividades econômicas e sociais. O senhor fala em atividades econômicas e sociais, além do comércio, estão as escolas também, por exemplo? Ou ainda não? As escolas e os eventos são atividades, vamos dizer assim, as derradeiras, as últimas a serem retomadas. Porque você lida com uma quantidade muito grande de pessoas, né, quando você fala nesse assunto. É porque a prevalência que a gente reconheceu de pessoas doentes ou que já tiveram contato com a doença, o número total de casos projetados, ele reflete a projeção de casos das pessoas que estiveram com atividade social, as pessoas que estiveram expostas à doença. O que vai acontecer com o Espírito Santo quando esse 44% de isolamento social sair dessa proteção e passar a circular? Quando as pessoas idosas que estão em casa há 90 dias voltarem a circular, quando mais de 100 mil estudantes todos os dias pegarem os ônibus para poder ir para as escolas. Então, nós ainda temos uma população que hoje está protegida e que estará exposta. Sim. Então, não é difícil projetar e esperar que podemos viver uma nova curva no futuro, que, na minha opinião, deverá ser menor do que a primeira e numa condição onde nós já temos uma segurança maior no manejo da doença, tanto no manejo epidemiológico quanto no manejo assistencial. Sim. Então, por exemplo, no futuro, quando tiver um caso numa escola, a gente vai poder, talvez, cancelar só a aula daquela turma, investigar só os casos daquela turma, a gente vai poder tomar medidas de contenção de surtos mais pontuais, semelhantes a quando era no começo. Quando a gente estava ainda na fase que tínhamos casos importados ou casos de transmissão local, a gente vai poder voltar a fazer nexos de um caso com o outro. Então, nós estamos construindo um conjunto de estudos para adotar um protocolo para a retomada dessas atividades. E enquanto não tiver um tratamento específico ou uma vacina, nós vamos precisar conviver com uma doença que vai ser endêmica. O Covid vai passar a ser mais uma das doenças virais que nós médicos, no cotidiano, diagnosticamos no serviço de saúde. Secretário,
secretário, o senhor falou da quarta etapa e disse que é possível que se pensa talvez numa outra etapa do inquérito sorológico. Ela está sendo prevista, então está sendo estudada. Nós devemos iniciar ela aqui na primeira quinzena de julho. De julho já. Né? A gente tem o governador Renato Casagrande autorizou fazer um novo inquérito. Ele vai ter algumas diferenças em relação ao primeiro, porque no primeiro nós, além de projetar quantos casos tínhamos no estado, nós fizemos um estudo da interiorização. Sim. Da força de extensão da doença. E a gente já conhece agora a interiorização e vamos talvez projetar melhor o comportamento nas micro-regiões do estado. Sim. E também nas grandes cidades, para poder fazer uma avaliação por grande cidade do estado do Espírito Santo do comportamento específico de cada município. Então, o novo inquérito trará algumas novidades e ele deve iniciar ainda nessa primeira quinzena de julho. E estamos projetando 6 coletas, preparando 6 coletas, mas iremos realizar 4 coletas possivelmente. A realização de outras 2 coletas adicionais vai depender da avaliação do comportamento da pandemia no futuro. Secretário, outra questão é que quando se iniciou todo esse enfrentamento da pandemia, da Covid-19, sabiamente foram suspensas em todas as cirurgias eletivas, né, as consultas também. O Estado já pensa também, aos poucos, retomar esses serviços para a população ou ainda é muito precoce em falar nisso? É importante deixar claro que nós não suspendemos as cirurgias cardiovasculares, as oncológicas. Nós decidimos manter, por exemplo, as consultas oncológicas ao ponto de que, por exemplo, no Hospital Santa Rita, nós durante a pandemia zeramos a demanda reprimida de radioterapia. Sim. No início da pandemia, nós tínhamos acabado de assinar um aditivo ao contrato com o Santa Rita e os pacientes que estavam aguardando o tratamento de radioterapia, eles tiveram sua demanda, na verdade, zerada na fila de espera. No entanto, todos os pacientes de cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não tinham risco de vida, foi recomendado pelo Ministério da Saúde, por sociedades médicas, que para evitar o risco de contaminação mesmo, de contaminação dessas pessoas e, na verdade, ir resolver um problema com uma doença que não era letal, porque tinha uma condição eletiva, e poder pegar uma doença que sim é letal, que é o caso do Covid. Ou seja, não existe serviço de saúde livre do Covid. Sim. A ideia de que possa existir um hospital Covid-free, ela é ingênua. Sim. Você pode observar aqui numa unidade básica de saúde, numa UPA, num PA, num hospital geral de trauma, num hospital neurocirúrgico, como por exemplo o Hospital Central, Sim. aqui em Vitória, um hospital de neurocirurgia, um hospital de cirurgias ortopédicas, nunca baixou de 15, 18 pacientes com Covid. Pacientes que iam fazer uma neurocirurgia, ou ia fazer uma cirurgia ortopédica e durante o procedimento se percebia que ele tinha Covid. Então, o tamanho da pandemia e o risco que ela representa para as pessoas, principalmente as pessoas doentes, era muito grande e presente em todos os serviços de saúde. Seria um risco muito grande e uma irresponsabilidade com a população manter as cirurgias eletivas. Então, já estamos preparando um plano de retomada. É possível que no final de julho e no mês de agosto, alguns procedimentos já passem a voltar a serem praticados nos nossos hospitais, mas todos serão apontados e apresentados no momento que, com segurança para os pacientes, a gente possa tomar essa decisão. Secretário, nosso tempo está quase encerrando, mas antes, no bloco anterior, o senhor comentou um pouco sobre como a polarização e talvez a discussão polarizada, vamos dizer assim, dessa doença tão séria que é a Covid, atrapalhou talvez o próprio enfrentamento da doença, eu penso. No governo federal, a gente teve várias trocas de ministros, né, no meio de uma pandemia. Isso é uma coisa até que é discutível, né, porque esse era o momento exato de realmente se realizar troca de ministros, no momento de um momento tão sério, né, que você vive o mundo inteiro. Eu queria saber, na opinião do senhor, o senhor acha que essas várias trocas de ministros, ou a mesma maneira que o governo federal tem lidado com essa situação da pandemia, talvez tenha atrapalhado um pouco uma união maior entre o governo federal, os estados e os municípios para que fosse talvez uma luta única, né? Todos em prol de um único objetivo? Você iniciou a entrevista comentando do desafio, né, da pandemia. Eu tive 2 desafios no Espírito Santo. O primeiro foi a pandemia. O segundo foi acompanhar o ritmo e a velocidade e a altura do Renato Casagrande. O Renato, um líder político maduro, republicano, democrata, soube ouvir o tempo todo todos os segmentos da sociedade. Nós ouvimos todos os poderes, nós ouvimos o Fórum das Federações, o setor produtivo, ouvimos a academia, ouvimos
a sociedade civil organizada. E no âmbito do nosso estado, a gente tratou de unir os prefeitos, os secretários de saúde, coesionar o Espírito Santo. Imagine se isso tivesse ocorrido em proporções nacionais. Se o presidente da República tivesse tido a capacidade de poder unir quem pensa diferente, colocar o projeto de país e a defesa da vida na frente de toda e qualquer polêmica secundária, terciária. Nós, de fato, tivemos um conjunto muito grande de instabilidades nacionais e uma falta de comando central que homogeneizasse o enfrentamento da pandemia. E eu não tenho dúvida nenhuma que a história ela vai escrever o comportamento do país na condução da pandemia como um capítulo muito triste da nossa história. De fato, a postura que o presidente da República assumiu imprimiu a qualquer ministro da saúde dilemas constantes. Porque você pode colocar qualquer quadro técnico avançado, como ministro da Saúde, secretário de Estado, secretário de município, se o chefe dele não tiver um teto alto, vamos dizer, sim, ele não consegue ficar de pé. Menos polarização, menos política, mais ciência e mais, talvez, atenção aos técnicos, que são, de fato, quem está lidando com o problema tão sério da pandemia. Olha, infelizmente o tempo acabou, já tinha muito assunto para a gente poder conversar ainda, secretário, mas eu quero te agradecer muito ter, como eu falei no início, tirado um tempo, vindo conversar conosco aqui no programa em Destaque. A gente sabe que a agenda está muito apertada por conta exatamente desse enfrentamento, mas é muito importante também, eu acho, abrir esse espaço para a sociedade capixaba, de norte a sul do Espírito Santo, ter esse retorno e saber o que o governo tem feito para lidar com esse problema tão sério. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todo o povo capixaba. E a gente vai vencer, gente, tá? Com o apoio de todo mundo, com esse grau de coesão que a gente tem no nosso estado, nós venceremos. Obrigado, secretário. Uma boa noite para o senhor. A você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em Destaque de hoje. Até o nosso próximo encontro. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas.